Bom, maravilha. Fechar o áudio aqui. Está dando retorno aqui. Acho que deu certo. Bom, então vamos começar então a formação de hoje. A ideia é fazermos uma partilha acerca do capítulo 1, né? Então o Renner fez a apresentação da introdução na última aula. A gente tem muitas coisas que a gente ainda vai ter que avançar no entendimento acerca da consagração. Peço vocês muita paciência, porque é uma consagração que ela tem um fundo teológico profundo, né? Então, por isso a importância da gente ler a obra, porque a cada vez que nós vamos lendo a obra, uma obra de teologia, ela tem essa característica, né? Toda vez que a gente faz uma leitura, diferente de uma leitura, por exemplo, matemática, ou de um romance, ou até mesmo da história, a leitura teológica, ela tem uma característica diferente, porque geralmente ela está velada por um mistério de Deus, né? Então, Nosso Senhor, ele coloca, ele usa as palavras, né, a vida dos santos, o magistério da igreja e a Sagrada Escritura, para esconder uma verdade ali por trás de uma narrativa, né? Ou seja, uma parábola, seja uma doutrina. Então, toda vez que a gente tem contato com essas obras, sempre tem algo a mais para a gente aprofundar, né? O Renner fez esse pequeno testemunho, eu também faço, que toda vez que nós mesmos estamos lendo novamente o tratado para poder preparar essa aula aqui para vocês, é impressionante como a gente sempre descobre algo novo, né? Como a gente presta atenção em algum detalhe que a gente não tinha percebido inicialmente, ou algo diferente que Nosso Senhor mostra em outra perspectiva, né? Assim é a nossa vida, né? Então, é por isso muito importante, recomendo todos a lerem o capítulo, né? Então, eu vou fazer a partilha em cima daquilo que eu anotei aqui das minhas percepções, mas, obviamente, talvez para vocês ficaram algum outro detalhe mais forte ali, então, no final, vocês sintam-se à vontade também para partilhar, tá bom? Bom, então, o capítulo 1, né, o título dele, né, é Necessidade da Verdadeira Devoção, né? E aqui já, o próprio título, ele já nos diz bastante, né? Porque geralmente uma obra teológica, não uma obra de um santo, né? Principalmente uma obra antiga, como é o caso do tratado, as palavras elas não são escolhidas ao acaso, né? Assim como está, por exemplo, disposto na Sagrada Escritura, né? Então, quando o santo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escolheu essas palavras, óbvio que com a tradução a gente tem acesso a algo que passou ali por um tradutor, mas a gente espera que essa tradução ela seja a mais fiel possível, né? Principalmente daquele PDF que nós compartilhamos e da editora Vozes. Então, as palavras, elas têm um significado profundo também, né? Então, o próprio São Luís, ele já coloca que a verdadeira devoção à Nossa Senhora, ela não é algo opcional, mas ela é uma necessidade para a vida do cristão, né? Então, nós iremos ver isso com mais detalhes, né, nos outros capítulos, mas diferente das outras devoções, por exemplo, eu sou muito devoto de São Padre Pio, tenho também uma estima muito grande por São Tomás de Aquino, mas são todos santos que, com todo respeito, né, não se igualam com o patamar de santidade da Virgem Maria, porque diferente das outras criaturas, né, Nossa Senhora, ela recebeu a plenitude da graça, né? Então, se nós formos pensar o que significa esta palavra, né, a plenitude da graça, né, o que o próprio anjo Gabriel falou, né, alegra-te, agraciada, né, gratia plena, né? Então, o próprio modo como o anjo, que é um mensageiro de Deus, saudou a Virgem Maria, né, nos mostra que Nossa Senhora, ela teve um papel único na história da humanidade, né? Nós poderíamos, por exemplo, receber a graça de ser franciscanos, no qual nós viveríamos a pobreza, dominicanos, no qual nós iríamos ter um carisma mais voltado para a vida de estudo, para uma parte mais intelectual,
E assim a igreja ela é dotada de vários carismas, né? Então tem os santos que viveram mais o amor à Eucaristia, outros a determinados santos, mas cada um desses santos, né, eles foram agraciados, né, agraciados pelas virtudes ali que o próprio Espírito Santo colocou na alma dessas pessoas, mas sob uma perspectiva, né? Agora, quando nós falamos da Virgem Maria, isso é muito curioso, porque Nossa Senhora, ela recebeu todas as graças numa única pessoa, né? Então, se tem as virgens, os mártires, os confessores, os padres, os papas, todas essas graças que foram dadas de modo particular a um ou outro santo, Nossa Senhora recebeu todas elas de uma única forma, né? Em uma única vez, né? Então, a gente vê que Nossa Senhora ela é disposta de uma graça que faz com que a devoção que nós tenhamos à Nossa Senhora ela seja uma devoção de necessidade, né? Não uma devoção que é opcional, né? Como se nós pudéssemos ser católicos sem pudermos ser mariana, né? Isso não existe, né? Embora possa ter pessoas que vivam desta forma, mas é como se você tivesse uma Ferrari, né? Um carro que tem 5 marchas, e você vai lá e coloca, anda a vida toda no carro somente colocando a primeira. Você não sabe que se você vai desenvolvendo ali o motor do carro, você pode chegar a uma velocidade muito maior do que somente usando uma marcha, né? Então, assim, seria uma analogia também com a Virgem Maria na igreja, né? Então, de fato, é um presente que Deus nos deixou, né? Bom, dentro desse grande tópico, então, né, São Luís, ele começa colocando, né, ali uma verdade, né, que a princípio pode até parecer um pouco forte, assim, né? Mas ele fala o seguinte, né? Bom, embora a Virgem Maria seja muito grande em termos de santidade, majestade, Nossa Senhora ela é menor do que um átomo comparado com Deus, né? Visto que a própria Sagrada Escritura, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, diz que somente Deus é aquele que é, né? Então, quando nós falamos de Deus, nada se compara com a majestade de Deus. Afinal de contas, todos nós somos criaturas, e até mesmo a Virgem Maria. Então, esse é um ponto muito importante, por quê? Porque Deus sendo perfeito, né, ele não teria necessidade da Virgem Maria, né? Então, Deus não precisa de nós, né? Nós que precisamos de Deus. Mas Deus sendo Deus e tomando ali as melhores decisões por ser Deus, né? Porque pensem comigo, meus irmãos, se a gente fala que você tem, por exemplo, 10 opções para poder chegar num caminho, né? Você tem 10 estradas diferentes. Se você tivesse criado essas estradas, você falaria, bom, para chegar no caminho de A até B, eu vou usar a estrada X, porque eu sei que essa estrada é a melhor. E foi exatamente isso que Deus fez com a Virgem Maria. Porque, embora sendo Deus e não precisando de ninguém, Deus quis precisar de Maria para cumprir a sua vontade, né? Então, o anjo Gabriel, quando ele aparece a Nossa Senhora, né? Deus pede o consentimento daquela mulher para fazer a sua obra de redenção, né? Então, isso é muito curioso, né? Porque se esta não fosse a forma mais perfeita, Deus não teria vindo através dela. Porque senão, afinal de contas, Deus não seria Deus, então, né? Se tivesse uma forma melhor e Deus escolheu a forma pior, então quer dizer que havia uma forma melhor e Deus desconhecia. Como ele desconhecia, então, obviamente, a gente está negando ali a própria existência de Deus, né? Então não faz sentido do ponto de vista racional. Então, Deus plenitude e escolhe sempre o melhor, né? E se Deus quis começar a sua obra de redenção pela Virgem Maria, é de se esperar, pela lógica, né, que Deus não mudará a sua postura, né? Afinal de contas, o próprio livro, a própria carta de São Paulo, lá no capítulo 11, diz que Deus não se arrepende, né? Números 23 também vai dizer, né, que Deus não é homem para voltar atrás, né? Nós voltamos atrás nas nossas decisões, né? Hoje nós queremos algo, mas amanhã nós não queremos mais. Mas quando a gente olha para a natureza
a gente vê que existe uma coerência na natureza que faz com que a natureza ela seja perfeita, e ela sempre é perfeita, né? Então, por exemplo, nós podemos dormir tranquilamente esta noite, sabendo que se eu colocar o meu relógio amanhã para despertar às 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, o sol vai nascer, porque a natureza ela não é incoerente. Então, o sol ele sempre nasce no mesmo horário, né? Óbvio que tem uma diferença ali, dadas as estações do ano e tudo mais, mas é uma certeza de que a natureza ela sempre age em conformidade com o seu fim, né? Então, Deus também é assim, né? Deus ele não volta atrás, né? Pensam, imaginem se a gente acordasse amanhã e o sol fosse, a natureza fosse como se fosse o nosso interior, né? Então, amanhã o sol vai estar triste, né? Ele não nasce, né? Ou senão, o sol vai estar depressivo, ou senão o sol vai estar irado, né? Vai acordar nervoso ali, vai queimar todo mundo, né? A natureza, ela não funciona assim, né? Então, São Tomás, ele fala que a própria natureza, ela nos dá sinal de como que é a natureza de Deus, né? A natureza física nos dá sinais de como funciona a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. Então, quando a gente olha para a natureza, nós vemos que a natureza ela não muda, né? Já as estações elas já estão estabelecidas. A gente já sabe que quando chegar agora, se eu não me engano, no dia 27, a gente vai entrar no inverno. Depois vai vir outras estações do ano. Quando chega no seu tempo, se você tem um pezinho de limão lá, ele vai dar o seu fruto nos seus tempos, e o fruto ele começa com uma florzinha, depois ele passa a crescer, e ele vai crescendo até chegar num determinado ponto que ele para de crescer e passa a amadurecer, e a natureza ela sempre funciona dessa forma, né? Então Deus também, ele também é coerente com a sua postura, né? Então se Deus escolheu a Virgem Maria para o seu plano de salvação, é de se esperar que esta postura de Deus não mudou e não mudará, certo? Então, o caminho da consagração à Nossa Senhora é um caminho seguro, e nós podemos ficar tranquilos, porque foi o próprio Deus que escolheu, né? Porque, infelizmente, hoje, com essa quantidade de informação, principalmente os nossos irmãos separados, né, que são os protestantes, colocam um monte de caraminhola na nossa cabeça, né? E a gente fala, mas não precisa disso, né? Você não precisa se consagrar a Nossa Senhora, vai direto a Deus, né? Isso tudo, infelizmente, meus irmãos, é um movimento da soberba, né? Porque o homem, ele sempre tem uma visão exagerada de si mesmo, né? Nós sempre temos uma visão melhor de nós do que realmente somos, né? E nós não podemos nos enganar, né? Porque nós precisamos ser fiéis àquilo que o próprio Cristo fez, né? Então, Deus veio através da Virgem Maria, né? E aí, o São Luís, então, ele entra num grande tópico, né, que ele vai chamar de princípios, né? Então, ele coloca a relação de Deus, da Santíssima Virgem Maria, com a Santíssima Trindade, né? Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a primeira delas, né, Deus Pai e Maria, Deus deu o Filho unigênito por meio de Maria, né? Então, imaginem vocês, meus irmãos, que desde toda a eternidade, existe essa relação de amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, né? E que até o momento, né, até antes da plenitude dos tempos, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo já sabia todo o plano que deveria acontecer, né? Que ele iria que Deus iria se assumir, se fazer um de nós, né? E para Deus se fazer um de nós, a Santíssima Trindade teve que ter um consentimento acerca disso. Então, Deus Pai, foi ele que deu o seu Filho unigênito por Maria, né? Deus Filho foi ele que deu o seu sim para poder entrar no ventre de Nossa Senhora. E Deus Espírito Santo também deu o seu consentimento, foi ele com que, pelo seu poder, colocou o Filho de Deus fisicamente no ventre de Nossa Senhora, né? Então vejam que as três pessoas da Santíssima Trindade estavam totalmente de acordo com isso, né? E quando a gente olha para a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, né, nós vemos que
os patriarcas, né, os profetas, né, eles desejaram ardentemente conhecer mais perfeitamente, né, o Filho de Deus, porque o povo de Israel, eles já esperavam a redenção, né, já esperava o Cristo, o Messias, né, mas nenhum deles mereceu, né, a única merecedora foi a Virgem Maria, né, e não foi, tem aquela explicação que, se eu não me engano, é o padre José Eduardo faz, né, não foi como se Deus olhasse para uma multidão de mulheres, né, tava lá 100 mulheres, e Deus falasse, vou escolher essa daqui que é a mais perfeita. Não, na verdade, Deus predestinou e preparou a Virgem Maria para isso, né? E isso é muito evidente, né? Fica muito evidente quando nós meditamos na Sagrada Escritura e vemos como Nossa Senhora reagiu perante a mensagem do anjo, né? Porque naquela época, quando a pessoa tinha um filho fora do casamento, a pessoa ela era apedrejada até a morte. E Nossa Senhora, ainda não tendo consumado seu casamento com São José, quando o anjo fala para ela que ela ia ser apedrejada, né, Nossa Senhora fala, bom, tudo bem, né, assim, eu vou assumir aqui o meu papel e vou dar o meu sim perante Deus. Né, Nossa Senhora, ela não duvidou hora nenhuma, né, a única coisa que ela fez, ela perguntou como isso se daria, porque de fato ela não conhecia homem algum, né? Mas ela, em nenhum momento, ela se preocupou com qual seriam as consequências dela assumir o projeto de Deus na sua vida, né? Se ela seria apedrejada, morta em praça pública, ou o que as pessoas iriam achar, ela não se preocupou. Então, isso mostra que Nossa Senhora, ela já tinha sido preparada e o coração dela já estava intimamente unido com a Santíssima Trindade. Porque Nossa Senhora ela já estava em plena união com Deus, né? O próprio anjo reconhece isso, a saudando e falando que ela estava cheia de graça, né? Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, né? Deus Pai preparou, né? E deu o seu Filho para Nossa Senhora, né? O próprio Santo Agostinho, né? Ele diz, né? Que não sendo um homem digno de receber o Filho de Deus diretamente pelas mãos do Pai, o deu por meio de Maria, né? Então, realmente é isso. Nós não somos dignos de nos aproximar de Deus, né? Por isso, Deus nos deu uma medianeira, né? Porque entre nós e o Pai existe o Filho, que é o perfeito mediador. A própria Sagrada Escritura fala: ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, né? Então, Jesus Cristo a mediação, né? A ponte entre nós e Deus. Mas a Virgem Maria é a medianeira entre nós e o Filho de Deus, né? Então, nós precisamos dela para ir até Jesus, né? Bom, em relação a Deus Filho, né? Então, Deus Pai dá o seu consentimento, prepara a Virgem Maria. Agora, em relação a Deus Filho, ele dá o seu sim para se aprisionar no ventre de Maria. Porque vocês imaginam, meus irmãos, isso é um mistério tão profundo que a gente deveria meditar nele em toda a nossa vida, né? Vocês pensarem que Deus, sendo Deus, e saiu da sua majestade no seio da Trindade, né? E escolheu ficar aprisionado no seio de uma mulher, né? No ventre de uma mulher, é uma coisa assim extraordinária, meus irmãos. Assim, é uma coisa que a gente deveria meditar isso por anos, anos e anos para poder ver o que Deus quer falar com isso e ver o quanto Deus nos ama, né? Isso tanto é verdade que São Tomás fala que o ato da encarnação ele foi um ato tão sublime que Deus não precisaria morrer na cruz por nós, porque somente o ato esse ato do Filho de Deus se encarnar e se fazer um de nós, assumir a nossa natureza, isso já seria suficiente para poder salvar a humanidade. Mas Deus, na sua plenitude, na sua majestade e na sua perfeição, escolheu ir até o fim e dar a sua vida por nós, né? Deu a sua vida até a última consequência, né? Então, é óbvio que quando nós olhamos para a vida de Nosso Senhor, né, e nós vemos que Nossa Senhora estava lá presente também aos pés da cruz, desde do nascimento de Nosso Senhor até as últimas palavras de Jesus na cruz, depois também na ressurreição, no Pentecostes ali, Nossa Senhora sempre esteve presente, né? Nós conseguimos ver que
Nossa Senhora, ela tinha uma intimidade com Deus que era algo fora da nossa imaginação, meus irmãos, né? Porque vocês imaginem que tudo aquilo que Jesus falava aos apóstolos, né, e eles não entendiam muito bem, Nossa Senhora entendia perfeitamente, né? Quando os soldados romanos pegaram Jesus, né, e aconteceu toda a paixão de Nosso Senhor, os apóstolos, eles correram, eles bateram em retirada, mas Nossa Senhora não, foi com muita tranquilidade até o pé da cruz, até os pés da cruz, né? E nós vemos que a fé da Virgem Maria era uma fé tão grande que ela não se desesperou, né? Ela não chorou, a Sagrada Escritura não dá nenhum detalhe nesse quesito, assim, mas sim fala que ela estava de pé aos pés da cruz, né? Estava ali de pé, sendo imolada também junto com seu filho, né? Então, se nós olharmos, né, a intimidade que Nossa Senhora tinha com a Santíssima Trindade e teve com o Filho de Deus, né, quando esse menino nasceu, né, nós conseguimos ver isso na vida de uma mãe de família, né? Quando um bebezinho nasce, né, a felicidade de uma mãe, né? E assim também foi a felicidade da Virgem Maria, né? Pensem o tanto, quanta intimidade essa mulher não conseguiu ter com Jesus, meus irmãos, pegando o menino Jesus no braço, amamentando o Filho de Deus, né? Escutando ali o que os apóstolos escutaram em 3 anos, Nossa Senhora escutou por 30 anos, né? Jesus foi totalmente dependente de Nossa Senhora, né? Para se alimentar, para trocar a fraldinha, né? Na época lá, qual que era o material que tinha, né? Enfim, tudo, Jesus quis ser dependente dela, né? Então, se o Filho de Deus quis, por 30 anos, ser dependente de Nossa Senhora, por que nós não iremos fazer isso? Porque foi o próprio Filho de Deus que fez, porque é aquilo que eu dizia, meus irmãos, se houvesse uma forma mais perfeita, Deus o teria feito, né? E Deus não fez. E Deus quis, em vez de passar 20 anos com os apóstolos e 10 anos com a Virgem Maria, Deus quis passar 30 anos no seio de Nossa Senhora, juntamente com São José, nas Sagradas Famílias, numa vida oculta, e depois 3 anos de vida pública, né? Então, a gente precisa se atentar a esses sinais que a própria Sagrada Escritura dá, para entender de que Nossa Senhora, ela de fato, ela é necessária para nós, né? Tanto que o São Luís, né, ele fala que Jesus deu mais glória a Deus Pai pela submissão a Maria durante 30 anos do que ele teria dado se convertesse toda a terra, porque senão Jesus teria feito, né? Então, se vocês imaginarem que Deus ele é perfeito e que a cada segundo que Nosso Senhor vive para o Pai, né? A própria Sagrada Escritura fala isso, né? Então, todos os 30 anos que ele esteve com Nossa Senhora foi para glorificar ao Pai, né? Então, isso se deu através da Virgem Maria, né? Então, meus irmãos, se vocês olharem nessa perspectiva, nós podemos ver o quão altamente nós podemos glorificar a Deus se também nós nos submetermos a Nossa Senhora. A exemplo do próprio Cristo, que é o nosso único modelo, né? O verdadeiro modelo do cristão é o Cristo. Mas quem deu o exemplo para nós foi o próprio Cristo, né? Então, se Nosso Senhor tivesse seguido por outra via, nós iríamos atrás dessa outra via, mas o que ele nos deixou foi a via mariana, foi a via de Nossa Senhora, né? O problema é que nós somos tão cegos, né, como aquele cego de Bartimeu, né, que muitas vezes nós olhamos para a Sagrada Escritura e nós não conseguimos perceber esses pequenos sinais, né? Exatamente porque a Sagrada Escritura, ela tem uma forma diferente de nós olharmos para ela, né? Nós precisamos nos aproximar primeiramente com muita humildade, sabendo que nós estamos perante um grande mistério, né? Um mistério da palavra de Deus, né? Eu não lembro qual passagem da Sagrada Escritura que diz, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passará, né? Então, e assim várias outras palavras da Sagrada Escritura, né? Se eu não me engano lá, João 8 fala, né? Jesus disse para os discípulos, para os judeus que creram nele, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E essa permanecer na minha palavra foi exatamente o que Nossa Senhora fez. Porque o que a gente imagina que Nossa Senhora fez durante os 30 anos?
ficou ali como Maria e Marta, né, como Maria reclinada a cabeça no peito de Jesus, escutando tudo que ele tinha para falar, né? Por isso que quando a Virgem Maria assume São José aos pés da cruz, e Nossa Senhora viveu 20 anos com São João, com São João, falei São José, depois dessa intimidade que São João Evangelista teve com a Virgem Maria, saiu aquilo que a gente tem de mais profundo em toda a Bíblia, que é o Evangelho de São João. Né? O Evangelho de São João é o livro mais profundo, né? Tanto que a igreja, no tempo litúrgico, ela separa o Evangelho de São João para momentos mais solenes, a Páscoa, Natal, a Pentecostes. Podem perceber que nesses momentos mais sublimes da liturgia, dos mistérios da fé, a igreja, né, na sua sabedoria, coloca ali o Evangelho de São João. E São João aprendeu tudo isso de quem? Da Virgem Maria, né? Com certeza, toda essa profundidade que veio do Evangelho veio de Nossa Senhora, né? De tudo que Nossa Senhora já tinha escutado ali de Jesus, né? Bom, quando nós olhamos para o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, nós vemos que também existe esta relação de intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o esposo da Virgem Maria, né, o verdadeiro esposo, porque foi o Espírito Santo, né, que fez-se fecundo em Nossa Senhora e colocou o Verbo de Deus no corpo físico da Virgem Maria, né, cuja, né, a cabeça é o Cristo e nós somos os membros, né? Por isso, então, até por causa disso, né, que o São Luís, ele coloca que quanto mais o Espírito Santo encontra Maria numa alma, muito mais ele opera nesta alma, né? Porque, embora o Espírito Santo não tenha necessidade desta fecundidade, né, ele quis gerar Cristo e os seus membros no ventre de Nossa Senhora, né? Quando nós olhamos para a natureza, mais uma vez, nós vemos que não faz sentido do ponto de vista biológico uma mãe gerar a cabeça e não gerar o corpo, né? Isso seria uma monstruosidade, a natureza não faz isso, né? Toda mãe que gera a cabeça gera também os membros, e nós somos os membros de Cristo, né? De São Paulo, né? Cristo é a cabeça, né? Então, assim também, o Espírito Santo quer nos introduzir no seio de Nossa Senhora, né? Quer que sejamos, quer que voltemos a Deus através deste ventre santo, né? Então, este é o primeiro princípio, meus irmãos, né? De que a Virgem Maria, ela está intimamente unida à Santíssima Trindade, né? O segundo princípio que o São Luís coloca, né? É que Deus deseja servir-se de Maria para a santificação das almas, né? Então, é o procedimento, né, que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação, né? Disso que eu dizia, de gerar a cabeça e de também formar os membros, né? E o que nos faz crescer na intimidade com Deus, né? Quando nós somos batizados, eu não sei se vocês sabem, mas nós recebemos aquilo que a igreja chama, né, de organismo sobrenatural. Então é como se fosse, né? Como se nós fôssemos, eu gosto sempre desse exemplo, como se nós fôssemos um leão, né? E de repente a gente deu a capacidade então do leão lá no meio da selva, em vez dele ser um animal selvagem e matar a zebra lá e comer, mas dele montar uma empresa de zebra, né? Eu sei que, desculpa o exemplo sarcástico, né? Assim, que com um pouco tom de graça, né? Embora uma piada muito, enfim. Mas só para vocês entenderem, porque quando Deus nos dá esta vida sobrenatural no batismo, para nós também não faz sentido, né? É igual quando nós olhamos para essa historinha que eu contei e falar assim, gente, mas não faz sentido, o leão nunca vai abrir uma empresa de zebra na selva, né? Porque isso não faz parte da natureza dele. Ora, este organismo sobrenatural que nós recebemos no dia do nosso batismo também não faz sentido para nós, porque Deus nos dá a sua vida divina para que nós nos tornemos como como ele, né? Então, se a gente olha para a história da humanidade,
a gente vê que a Santíssima Trindade estava na sua intimidade de amor desde toda a eternidade, e na plenitude dos tempos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela se faz um de nós no seio da Virgem Maria. Jesus, então, ele nos mostra toda a sua a humanidade, mostra-nos o rosto do Pai, através da sua humanidade sagrada, né, da sua humanidade santíssima. E Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, volta para o seio da Santíssima Trindade, mas se vocês forem olhar, é de uma forma diferente, porque Deus se encarnou, assumiu a natureza humana, e essa natureza humana, ela não passou pela putrificação como nós passamos. Então, o corpo do Filho de Deus, ele volta e um de nós, é como se pegasse lá da espécie do leão, né, um da nossa raça, foi junto com o Cristo e faz parte hoje do seio da Santíssima Trindade. Então, por isso que Jesus é a ponte entre nós e Deus, meus irmãos, porque a humanidade de Cristo, ela fez com que é como se Deus se rebaixasse, né? Isso é muito bonito, porque uma vez eu tive lá na Terra Santa, né? E Deus esteve lá na cidade de Jericó, né? E aí eu fiquei muito emocionado quando eu cheguei lá na cidade, e tem uma placa falando assim, né? Eu acho que é isso, tipo assim, 2.300 pés abaixo do nível do mar, né? Que é o jeito que eles medem, né? Aí embaixo está escrito assim, né? Aqui é o lugar mais baixo na face da terra, né? Então Deus se colocou, meus irmãos, na nossa natureza decaída, nós que só ofendemos a Deus. E Deus se fez um de nós, né? Assumiu a nossa natureza, né? Como o profeta Isaías vai dizer, e voltou para a humanidade dele, para a divindade dele, melhor dizendo, com a nossa natureza. Então, a nossa natureza, que antes estava totalmente corrompida, ela ganha, então, uma nova roupagem e nós conseguimos amar a Deus como o próprio Deus se ama, né? Então, isso assim, de fato, é extraordinário, né? Se vocês forem olhar, né? Bom, e eu dizia tudo isso, né, para falar que este organismo que Deus nos dá no batismo, nos deu no batismo, que é um organismo sobrenatural, é um organismo que pode crescer, né? E como que um bebezinho cresce, né? No útero da sua mãe. Então, é de se imaginar que Nosso Senhor, ele quer formar a nossa alma, as virtudes, tudo que temos e somos, no seio de Nossa Senhora, né? No ventre dela, né? Então, porque Nossa Senhora, ela tem todas as graças, né? São Tomás, ele fala que uma pessoa, né? Por exemplo, se eu fosse um homem de grande fé, né? Infelizmente não sou, mas eu poderia, através da minha vida e do meu testemunho, fazer com que o coração de vocês ardesse para vocês amarem mais a Deus. Eu, na minha miséria, e vocês, na vida de vocês, têm a capacidade de fazer isso. A nossa fé pode transformar a vida de outras pessoas, né? Então, é de se esperar que a fé de Nossa Senhora, que foi a maior fé que já existiu entre todas as criaturas, ela pode transformar a nossa vida, né? Porque Nossa Senhora, ela é tudo que Deus fez de bom, né? Tanto que o São Luís ele coloca lá, né, que Deus Pai juntou todas as águas e chamou de mar, e juntou todas as graças e chamou de Maria, né? Porque Nossa Senhora realmente é o tesouro da graça, né? A tesoureira da graça de Deus, né? E foi o Deus Filho, né? Foi o Espírito Santo, a Santíssima Trindade que fez isso nela, né? Então, colocando-se submisso à Nossa Senhora, né? Deus fez dela também a dispensadora de tudo que possui, né? Tanto que isso uma linha muito forte entre os marianos da igreja, né? Que nenhuma graça é concebida aos homens sem que antes passe pelas mãos de Nossa Senhora, né? As imagens de Nossa Senhora das Graças é uma forma muito bonita da gente enxergar isso, porque as graças escorrem das mãos de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora diz para a Santa Catarina de Labouré, né, que as graças caíam e elas escorriam do chão e iam embora, porque ninguém pedia, né?
Então, nós precisamos nos colocar, né, como filhos, né, debaixo do manto de Nossa Senhora e pedir essas graças para nós, né, fazer com que essas graças elas sejam concedidas a nós, aos nossos familiares, aos nossos filhos, né. Bom, então, a Santíssima Trindade, né, como São Luís coloca aqui, ela deseja servir-se na santificação das almas, né? E isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, né, o São Tomás ele fala que a graça aperfeiçoa a natureza, né? E a glória aperfeiçoa a graça, né? Então, a graça aperfeiçoa a natureza e essa graça, ela pode ser aperfeiçoada pela glória de Deus. Então, a glória de Deus aperfeiçoa a graça e a graça aperfeiçoa a natureza. Se a gente olha para a vida de Nossa Senhora, quando a gente medita no Santo Terço lá, quando Nossa Senhora foi coroada como rainha do céu e da terra, nós conseguimos ver esta frase exemplificada. Por quê? Porque a natureza de Nossa Senhora, ela é menor do que a natureza angélica, né? Os anjos, eles são superiores a nós, né? O próprio Apocalipse, eu esqueci agora o capítulo, né? Mas ele fala que o dragão, com a terça parte da sua cauda, poderia varrer a face da terra, né? Que é o Lúcifer, né? Então, um anjo só com um terço do seu poder poderia simplesmente acabar com tudo. Ele só não faz isso porque Deus não permite. Então, o anjo, eles são muito mais fortes do que nós, né? Do ponto de vista sobrenatural, né? Então, nós somos inferiores aos anjos. E dentro da própria natureza angélica, existem também os coros, né? Então, a gente tem os anjos que são mais perfeitos, que estão contemplando Deus face a face, e nós temos os anjos menos perfeitos, embora esses menos perfeitos também são mais perfeitos do que nós, né? E Nossa Senhora, né, quando a gente medita o Santo Terço, né, Nossa Senhora, ela é rainha dos anjos, dos santos e de toda a humanidade, né? Então, assim, se a gente olha para essa frase, a gente consegue ver isso, porque a graça de Deus consegue elevar a nossa natureza. Porque, embora a Nossa Senhora seja inferior do ponto de vista da natureza, a graça de Deus nela foi tão grande, né, foi tão abundante, né, tão perfeita, que fez com que Nossa Senhora ela fosse considerada a rainha até mesmo dos anjos de primeira linha, meus irmãos, né? Aqueles anjos que estão, a função deles é só adorar Deus face a face, contemplar Deus face a face e adorar a Deus por toda a humanidade, por toda a eternidade. E Nossa Senhora é rainha também dessas criaturas, né? E se nós formos olharmos, naquela perspectiva que eu dizia no começo da formação, né? Jesus, ele continua sendo, né? Filho de Deus também, no céu, como ele também foi na terra, porque a postura de Deus não muda, lembra que a gente viu lá no Números 23, Romanos 11, né? Então, como filho, né, e aqui, meus irmãos, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, tá bom? Porque São Luís, ele fala, né, que Jesus, como filho, ele também deve manter a sua submissão a Maria. E a gente pode olhar para isso daqui com um certo escrúpulo, né, de falar assim, mas aí vocês estão colocando Nossa Senhora maior do que Deus. Não, a gente já colocou Nossa Senhora, São Luís mesmo já colocou Nossa Senhora no lugar dela. Ela é menor do que um átomo, mas ela está totalmente transformada em Deus, né? O próprio São Paulo, ele fala, né, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? E se é Cristo que vivia em São Paulo, quem dirá como muito mais Cristo que vive na Virgem Maria. Então, quando nós fazemos um pedido, nos consagramos a Nossa Senhora, no fundo, nós estamos nos consagrando a Jesus, né? Ela está totalmente unida a Ele, né? Nossa Senhora é como se vocês pegassem um exemplo, né, de um seio familiar de novo e falasse assim, né? Uma criancinha chega para sua mãe e fala assim, mãe, vamos supor que a criança tenha diabetes, né? Vou inventar um exemplo aqui agora. E a criança tem diabetes, ela não pode comer doce de jeito nenhum, senão ela pode morrer, né? E aí a criança vai e fala assim, mãe, pede pro meu pai para ele me dar um chocolate. Ora, a mãe, sabendo da vontade do pai daquela criança, ela não vai nem mesmo pedir, porque ela sabe que aquilo ali não está em conformidade com aquilo que a criança precisa.
Então, por isso que, sei lá, para usar um exemplo esdrúxulo aqui, eu quero ganhar na Mega Sena, eu vou pedir para Nossa Senhora. Não, meus irmãos, nós temos que pedir os bens espirituais, temos que pedir que Nossa Senhora aumente a nossa fé, nos faça amar mais a Deus, né, nos façam pessoas mais piedosas, que Nossa Senhora nos ensine a rezar, né, que nos ensine a nos mantermos na graça de Deus, né, como ela estava ali totalmente, a Nossa Senhora, ela não esquecia de Deus nem um minuto, meus irmãos, né, ela estava ali com o menino Jesus no colo, e quando aconteceu aquele episódio, né, de Jesus se perder no templo, né, aquilo ali foi uma ferida, que é considerada uma das dores do coração de Nossa Senhora, né, porque ela não estava acostumada de ficar longe da presença de Deus, né? Óbvio que não quer dizer que ela ficou longe, mas fisicamente foi o que aconteceu, porque Nossa Senhora ela perdeu o menino Jesus, né? Então nós temos que pedir são essas coisas, esses bens espirituais, né? Essas virtudes, né? A humildade de Nossa Senhora, né? A obediência, né? E tantas outras virtudes, né? Que Nossa Senhora tem para nos ensinar, né? Porque Nossa Senhora ela é a criatura mais perfeita, né, que tem, né? É a criatura que nunca. Deus pode, meus irmãos, querer nos levar à sétima morada, né? Que é o grau mais perfeito, né? Santa Teresa falava que é o matrimônio espiritual, né? É o grau de união mais perfeito que nós podemos ter aqui nesta terra antes de contemplar a visão beatífica de Deus no céu, né? Deus poderia nos dar essa graça, né? Mas essa graça nunca seria a graça de ser a mãe de Jesus, né? Uma mulher nunca vai existir uma outra mulher na face da terra que vai ser a mãe do Filho de Deus, né? Nem um outro homem, né, que vai ser o pai do Filho de Deus, como São José o foi. Por isso, São José e Nossa Senhora são, na tradição da igreja, eles estão muito acima, né? Nossa Senhora, o culto que nós prestamos a ela é um culto de hiperdulia, né? O dulia é o culto que nós prestamos aos anjos, né? Então é latria, que é somente prestada a Deus, dulia, que é prestada aos anjos, aos santos, e acima da dulia, entre a dulia e a latria, temos o que a teologia fala que é a hiperdulia, né? Que é Nossa Senhora, ela é a criatura mais perfeita, né? E abaixo de Nossa Senhora, e entre os santos também, nós temos a protodulia, que é dedicada a São José, né? Então, por isso, meus irmãos, a necessidade, né, de nós nos colocarmos, né, no ventre de Nossa Senhora, né, porque é ela que nos educa, né, ela que nos conduz, ela que nos alimenta, né, assim como ela fez com o menino Jesus, né. O próprio Salmo 86, né, ele fala isso, né, um homem nasceu nela, né, nasceu dela, né. Então, o Santo Agostinho, né, os santos padres, né, olhando para esta passagem, né, eles diziam que o salmista disse de dois homens, né, porque o primeiro é Jesus, né, que é a cabeça, e o segundo homem somos nós, os membros, né. Então, aquilo que eu dizia, a mãe, ela sempre gera a cabeça junto com os membros. Por isso que, se temos Jesus transformados, gerado nos nossos corações, embora a gente não reconheça isso, né, isso tudo é fruto da graça de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora que coloca este fruto no nosso coração, né, ela que nos faz amar mais a Deus, né, e Deus quer também formar o nosso coração por meio dela, né, Nosso Senhor quer que sejamos marianos, meus irmãos, é aquilo que eu dizia, né, foi o exemplo que o próprio Deus fez, né, o próprio Cristo, ele passou por isso, né. Então, depois que a semente, né, que a vida espiritual, ela nos é dada através do batismo, né, Nossa Senhora, então, ela deveria nos ajudar a lançar essas raízes, né, e a fazer com que esse organismo, ele cresça, né, em união com o Espírito Santo, né, para que, com a graça de Deus, um dia possamos verdadeiramente amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças, né. Bom, então, passando aqui para a parte final, nós temos aqui, então, algumas consequências dessas verdades que nós acabamos de dizer, né? Então, a primeira delas é que Maria, ela é rainha dos corações, né? Então, que Maria recebeu de Deus, né, este grande poder sobre as nossas almas, né? De gerar, alimentar, sustentar, assim como ela fez com o Filho de Deus.
Então, aquilo que eu dizia, né? Se nós que somos meras criaturas mortais temos o poder, né, de gerar Cristo nas outras pessoas, quem dirá Nossa Senhora, né? E tendo Deus, então, concedido este poder do seu Filho, né, de confiar a própria pessoa da Santíssima Trindade ao seio virginal de Nossa Senhora, é de se esperar que também ele tenha esse poder sobre nós, né? Que ela também tenha esse poder de gerar o Cristo nos nossos corações, né? E é aquilo que eu dizia, meus irmãos, o que Nossa Senhora quer fazer conosco, né, é fazer com que nós cresçamos na vida interior, né, numa vida de intimidade com Deus, porque não existe uma criatura que teve mais intimidade com Deus do que a Virgem Maria, né? Ela foi a criatura que mais teve intimidade com Deus, né? Se nós olharmos para os próprios sinais que eu dizia, né, os próprios sinais da humanidade de Cristo, né, de se esperar que Nossa Senhora, ela amou Cristo de uma forma extraordinária, né? Enquanto Nossa Senhora amamentava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pegava o menino Jesus no colo, né? Escutava ali quando Jesus começou a falar as primeiras palavras, né? Então a gente nunca pode esquecer que da humanidade de Deus teve a humanidade, Deus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, ao mesmo tempo que a humanidade de Deus estava sendo formada no corpo de Cristo, a sua humanidade perfeitíssima, santíssima, né, estava também já gerada na sua natureza, né? Estava sendo gerada na sua natureza. E tudo isso foi conferido à Virgem Maria, né? Nossa Senhora, ela teve esse privilégio de ser formada, né, por 30 anos pelo próprio Cristo, né? Então, por isso que São Luís fala, né, que Maria, ela é necessária aos homens para conseguir a salvação, né? Porque Deus quis que Maria fosse necessária no plano da salvação, na própria humanidade, na própria história da salvação, né, na própria história da Sagrada Escritura, né? Por isso que, mais cedo nós dizíamos, né, que essa devoção à Nossa Senhora, ela não pode, né, ser colocada ao mesmo par, né, das outras devoções com os outros santos, né, como se fosse somente um acréscimo, né? Porque quando nós falamos de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora, ela é necessária para que nós consigamos a nossa salvação, né? E se a gente olha para a história da humanidade, meus irmãos, vários e vários santos falaram sobre isso, né? A gente pode pegar o exemplo de Santo Agostinho, Santo Efrem, São Cirilo de Jerusalém, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino de Sena, São Tomás de Aquino, São Boaventura, né? O próprio demônio, né, se a gente pega os tratados de demologia, né, a gente vê, ou até mesmo os relatos de exorcismos, né, o próprio demônio ele foi obrigado a, muitas vezes, a confessar essas verdades, né. A gente tem um exemplo famoso, né, nas crônicas de São Francisco de Assis, né, que São Francisco estava num êxtase, né, e ele viu, então, uma grande escada, né, que ia do céu até a outra extremidade, né, que a outra extremidade era o paraíso, né, e nessa outra extremidade da escada estava Nossa Senhora, né, simbolizando ali que a Virgem Maria, ela é necessária para que nós consigamos chegar até o céu, né. Um outro exemplo famoso, né, o exemplo de São Domingos, né, que enquanto ele pregava sobre o rosário, né, trouxeram então um possesso até ele, né, que estava com, diz a história que estava com mais de 15 mil demônios, né, e esses 15 mil demônios, eles foram obrigados a confessarem publicamente, né, para a maior honra e glória de Deus ali no meio daquelas pessoas, né. E aí quando São Domingos estava ali fazendo o exorcismo, né, ele percebia que quando ele pegava o rosário e ele passava no pescoço do possesso, o demônio ele ficava com muito mais raiva, né? E aí São Domingos então vai e manda os demônios então confessarem, né, o que estava acontecendo, né? E aí enquanto o demônio começou a confessar, ele falava que ele odiava o rosário, né? Porque o rosário trazia muitas almas de volta para Deus, né? E dizem que as pessoas elas ficaram com tanto medo que as pessoas começaram a desmaiar, né, ali na igreja, né? Porque exatamente os demônios confessaram que Nossa Senhora, ela é a mais temida, né? Porque um só suspiro dela, né, vale mais do que todos os anjos e todos os santos, né? Mais do que até mesmo o tão poderoso São Miguel Arcanjo, né?
E alguns exorcistas, meus irmãos, chegam a dizer que Nossa Senhora ela é mais temida pelo demônio do que o próprio Cristo, né? O que talvez pode, a um primeiro momento ali, parecer estranho para nós, mas se nós formos olhar, naquela perspectiva que eu dizia, né, isso faz muito sentido, porque, ora, Jesus é o próprio Deus, então o demônio sabe que perante o próprio Deus, ele já é um derrotado, né? Agora, perante a uma criatura como nós, que por natureza é inferior a ele, né, para ele é muito mais difícil obedecer uma natureza inferior a ele, né? Como se fosse um macaco poder me mandar o que, que eu vou fazer, ou um leão, né? Como nós dizíamos aqui mais cedo, né? Assim, não faz sentido, né? Mas, do plano espiritual, é isso que Deus fez com a Virgem Maria, né? Porque só Nossa Senhora, Deus confiou a ela as chaves do coração dele, né? Foi a ele que ela foi a ela que ele revelou os seus maiores segredos, né? Bom, e aí por fim, para acabar, o São Luís então ele coloca, né, que a devoção à Virgem Maria ela é particularmente mais necessária nesses últimos tempos, né? Então nesses últimos tempos Deus levantará um grande exército por meio de Nossa Senhora, né, para combater os inimigos de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o demônio sabe que quanto mais o tempo avança, mais a história da humanidade encaminha, ela se encaminha para um fim. Todas as coisas caminham para uma determinada finalidade. E nós sabemos que um dia tudo vai ser passado a limpo, né? Nosso Senhor vai vir na sua segunda vinda majestosa, os bons vão ser separados dos maus, e ali o demônio acabou o tempo que ele tinha para perder as almas. Então, quanto mais o tempo avança, é de se esperar que o demônio ele fique mais furioso para poder perder as almas. Então, por isso que quanto mais o tempo avança, também é de se esperar, assim como São Luís dizia, que a devoção à Nossa Senhora ela é muito mais necessária, né? Porque nós precisamos cada vez mais combater, e não com os inimigos de carne e osso, né? Como a Sagrada Escritura diz, né? Mas sim contra as potestades e os inimigos deste mundo, né? Os seres espirituais, né? E depois o São Luís coloca ali os motivos porque Deus quer revelar Maria nesses derradeiros tempos, né? Então vai citar ali sete exemplos, desculpa, né? Aí eu vou deixar vocês acabarem de meditar isso e eu vou me encerrando aqui porque a gente já venceu o horário. Com isso eu encerro aqui a minha exposição. Espero ter me feito entendido, espero ter conseguido agregar alguma coisa na reflexão que vocês fizeram aí na casa de vocês. Não sei se vocês conseguiram ler o livro na casa de vocês, mas da minha parte o que eu tinha para falar é isso. Teria mais coisas para falar, mas por causa do horário aqui eu penso que já seja suficiente. Então, deixo aberto aqui para, se vocês tiverem dúvidas também, se o Luiz, a Cíntia, não sei quem mais da Fraternidade Thais, quiserem complementar também, fiquem à vontade. Não? Tem um professor que falava, né? Se no final ninguém pergunta nada, é porque ninguém entendeu nada, alguém entendeu tudo, né? Espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. Vou Na parar aqui, verdade, tá? Para fazerem as perguntas, só para não estender muito o vídeo. Pode falar.